Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui contar sobre tudo aquilo que eu li em abril. Pois é, gente, abril foi um mês com muita coisa, inclusive cortei o cabelo finalmente e também troquei de celular depois de vários anos, então ainda tô tentando aqui ajeitar as gravações, então desculpem qualquer coisa. Mas eu também li muita coisa boa, eu acho que até agora abril foi o mês que teve o saldo mais positivo de leituras e vou contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Comecei o mês com o projeto Um Ano Mangá, lendo aí mais 3 volumes de Attack on Titan, né, onde a gente tem esse mundo futurista em que os titãs tomaram a Terra e basicamente os seres humanos, que são, né, presas, resolveram se refugiar dentro de várias paredes para poder viver ali em paz. Porém, algumas coisas foram mudando com o tempo. E a gente tem o protagonista, o Eren, e outros colegas dele que a gente vai acompanhar ali na história, que acabam fazendo parte do exército, escolhem ali o seu regimento e decidem destruir os titãs. Porém, o Eren, ele é um personagem que ele tem uma natureza dupla, que por muitos é visto como uma ameaça e para outros é visto como uma possível salvação da humanidade. Gente, já vou dizer que o 10º volume foi o meu favorito até agora, porque a gente vai continuar de onde a história parou, em que teve um ataque de titãs e os soldados estavam ajudando ali as pessoas das vilas ao redor a saírem das suas casas, né, para não serem mortas pelos titãs. E aí, depois eles acabam se refugiando num castelo. Esse 10º volume acontece durante a noite em que ocorre um novo ataque de titãs, o que é muito difícil de acontecer, porque à noite os titãs estão dormindo. E aí a gente vai ver, né, toda essa questão da ação, a gente vai ter uma profundidade nos personagens da Ymir e da Krista, que são 2 soldadas, que elas têm uma conexão, mas a gente não entende exatamente por quê. E até aí tava tudo, ok. Nos 45 do segundo tempo, gente, o Hajime, ele tá com uma bomba que acontece num quadro no fundo ali, que o Eren é chamado de canto por 2 pessoas que revelam pra ele uma coisa que, gente, eu passei por todos os estágios do luto. Sério, eu fiquei brava, eu fiquei desacreditada, eu me senti traída. E isso foi uma grande revelação que eu não tava esperando, mas que vai nos revelar a identidade aí de 2 grandes entidades, 2 grandes titãs que a gente conheceu lá no começo da série. Então eu amei. Os volumes 11 e 12, eles foram uma mistura aí de muita ação com várias questões que vão mais para a saúde mental, ou mesmo até falando um pouco mais das complexidades de cada personagem, o que eu amei. Eu acho que era exatamente isso que eu queria, tá? Só que assim, o volume 10 foi sensacional, eu acabei dando pra ele 5 estrelas, e os volumes 11 e 12, que tiveram aí um balanço bem interessante, eu dei pra eles 4 estrelas. Gente, depois disso, eu li o 3º volume de Paper Girls. Eu tô tentando ler aí um volume de Paper Girls por mês, onde a gente tem essas 4 garotas, a Mac, a Tiff, a Erin e a KJ, que estão nos anos 80 e acabam acidentalmente ligando uma máquina enquanto estão entregando jornais e, de repente, vem até elas uma guerra temporal que tá acontecendo. E isso faz com que elas acabem passando por vários saltos temporais. Então, no 2º volume, elas vão pro futuro, em 2016, e, por sua vez, aqui, no 3º volume, elas vão para um passado longínquo, sabe? Então, a gente vai ver uma coisa mais tribal, que elas vão conhecer uma guerreira, a Wari, que tá tentando proteger o seu filho, e elas também vão encontrar a Quanta, que é uma mulher que inventou a viagem no tempo. E, gente, eu posso dizer que esse volume não foi o meu favorito, mas eu achei muito interessante toda essa questão dessas mulheres terem que se juntar para que elas possam se ajudar mutuamente. Então, eu acho, particularmente, que foi um volume que ele não trouxe tanto desenvolvimento assim, mas ele até dá aí umas possibilidades para o futuro, porque a gente vai ver daqui em diante. Então, isso eu achei interessante, apesar de a gente ter mais essa questão mesmo de uma mulher ajudando a outra, do girl power, isso foi bacana. As cores e as ilustrações são o que eu mais gosto aqui. A história, eu ainda estou completamente perdida, assim como essas garotas, né? É a intenção do autor que a gente também aprenda junto com elas o que tá acontecendo. Mas assim, acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, porém estou muito empolgada para o próximo volume. Foi aí que eu li I'm Glad My Mom Died, Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. A Jennette McCurdy é uma ex-atriz que ficou mais conhecida pelo seu papel como Sam na série da Nickelodeon iCarly,
dele, e ela decide aqui contar um pouco da sua autobiografia, principalmente focando na sua mãe. Por quê? Porque ela não queria ser atriz, mas a mãe projetou esse sonho nela. Só que para isso, a mãe dela, que era uma pessoa extremamente tóxica, narcisista, abusiva, destruiu com a cabeça dessa menina, basicamente. Então, por exemplo, ela não queria deixar essa menina crescer, então ela começou a restringir a comida dela e a apoiar questões de distúrbios alimentares. Ela fazia a Jeanette aprender a chorar quando precisasse, pensando na possível morte dos irmãos. E como essa mulher teve câncer quando a Jeanette ainda era pequena, ela utilizava isso muito como uma forma de conseguir o que ela queria, sabe? Então, você percebe o quão problemático tudo isso é. Ela fazia as crianças assistirem as fitas de quando ela tava doente, sabe? Todo final de semana. E a gente vê como a Jeanette, ela quer muito agradar a mãe dela desde sempre. Só que a mãe é completamente, assim, terrível. Terrível. Fez com que a Jeanette fizesse vários procedimentos, não deixava ela comer, permitiu que a Jeanette passasse por vários abusos e várias importunações sexuais, porque, isso vai te dar um papel melhor. E você vê que essa mulher era extremamente controladora, sabe? A filha não podia, sei lá, escolher um tipo de sorvete diferente, que a mãe já dava uma louca, sabe? E começava a gritar. Qualquer coisa que acontecia, que era do seu desagrado, ela colocava a culpa da doença dela na filha. E a gente vê como que tudo isso traumatizou a Jeanette, sabe? Então, eu acho que é uma autobiografia muito pesada, mas também muito honesta, em que ela vai contando desde sempre tudo que foi acontecendo e como tudo isso afetou a sua vida, né? Como que levou muito tempo, muita terapia, muitos remédios para que ela pudesse superar vícios, traumas, medos e um monte de coisas terríveis que aconteceram com ela por conta da sua mãe. Eu adorei esse livro. Ele é um livro que realmente tem alguns gatilhos e eu acredito que, pra mim, pelo menos, foi um livro que por muito tempo você vê, né, como a influência das pessoas ao nosso redor afetam a gente, mas também dá aquele pontinho de esperança de que a gente pode, com o tempo, se curar das coisas que aconteceram com a gente, que a gente não teve culpa. Então, eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas e acho que é uma boa leitura, porém, né, se você for ler, leia com cuidado porque nós temos muitos gatilhos. Aí que eu li The Pale Blood Hunt, do Redgrave. Como explicar isto? Esse ensaio começou como uma thread no Reddit, feita por este homem que tem o apelido de Redgrave. E a gente tem aqui todo o lore de Bloodborne. Você pode não estar entendendo do que eu tô falando, então deixa eu explicar. Bloodborne é um jogo de videogame que é do mesmo diretor da saga Souls, de Elden Ring e por aí vai. E aqui a gente tem um cenário vitoriano, gótico, muito legal, que com o tempo a gente vai aprendendo que também tem aí entidades cósmicas. Pra mim é uma das histórias que melhor coloca ali os elementos Lovecraftianos que eu tanto amo, onde a gente tem um caçador que chega numa cidade, Yharnam, e nessa cidade falam que existe um sangue muito poderoso que as pessoas utilizam e se curam de tudo. Só que se você utiliza esse sangue muitas vezes, você pode se transformar em uma criatura horrenda, em uma besta. E a gente vai ter o caçador, que vai ter que lutar contra essas criaturas, enquanto descobre mais a respeito de onde veio esse sangue. E conforme a história vai avançando, a gente também vai ver aí muitas questões de horror cósmico. E, gente, esse ensaio feito pelo Redgrave, ele é muito interessante porque ele traz, sim, informações do jogo, sabe, dos personagens, da própria história ali, do pano de fundo, do que tá acontecendo, sabe, porque muitas vezes quando a gente tá imerso num jogo, a gente não presta tanta atenção assim, então ele foi meio que conectando as coisas, e ele também traz muitas teorias interessantes. Eu posso dizer que uma ou outra aqui, eu falei assim, agora tá exagerando muito, mas eu gostei muito de como, no geral, ele vai mostrando as coisas que aconteceram no jogo, e aquilo vai fazendo mais sentido, né? Eu sou uma pessoa que eu amo Bloodborne por conta de toda a sua história, por conta de tudo que a gente encontra ali, mas, por exemplo, eu sou péssima jogando. Então, eu amei, sabe, poder mergulhar aqui, principalmente porque foi em um audiobook narrado pelo Jay Britton. Então, você realmente se sente imerso na história, sabe? Tem aquela música gótica no fundo, e aí você vai sabendo mais sobre os personagens, sobre essa história tão maravilhosa. Então, eu gostei bastante, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, e eu acho que é uma boa pra você que gosta ou de Lovecraft ou de Bloodborne. Por favor, leia The Pale Blood Hunt.
Então, eu li This Thing Between Us, do Gus Moreno. Gente, esse era um livro que eu não sabia nada sobre. Só que tem um booktalker que eu gosto muito, que é o Baker Reads, que ele fala muito de livros de terror que são pouco conhecidos, mas que realmente assustam. E é o caso de This Thing Between Us. Aqui a gente vai conhecer o Tiago, que ele acabou de perder a sua esposa, a Vera, e ele tá ainda sofrendo com o luto, com a perda, com o sofrimento e também com uma certa culpa. Por quê? Porque eles viviam muito bem, muito felizes, até se mudarem para uma casa e adquirirem uma Itza, que é uma espécie de Alexa, sabe? Um dispositivo que ajuda na casa. E aí, por conta disso, eles começam a receber encomendas misteriosas, eles começam a ouvir barulhos nas paredes e, de repente, tem um alarme que não toca e que provoca tudo que acontece aqui. Mas aí o Tiago, consumido pela dor, ele vai se isolar e lá ele vai perceber que no seu jardim novo, né, desta casa onde ele está, existem diversos monolitos muito estranhos. E aí ele vai começar a ter visões bizarras. Gente, eu gostei bastante desse livro. Ele tem aí uma divisão bem clara. A primeira que a gente acha que vai ser, um dispositivo tecnológico que, sei lá, tá possuído. E o segundo que vai pra uma coisa totalmente horror cósmico. Mas eu acho que o mais interessante aqui é que como é o Tiago contando essa história, como se ele estivesse escrevendo uma carta para sua esposa, que acabou de falecer, você percebe que ele não é um narrador confiável, né? Já que sempre que você tem um narrador que é o protagonista, ele não é confiável, porque ele tá mostrando as coisas do ponto de vista dele, da sua perspectiva. Então, por exemplo, a gente vai ver tudo que ele tá passando, né, as dores e tudo que ocorreu com ele e com a Vera, mas a gente também vai ver ali os fatores externos, algumas coisas bizarras que estão acontecendo e também, né, o que vai acontecer com o Tiago no meio de toda essa maluquice. E eu posso dizer que o que eu mais gostei aqui, na verdade, foi toda a questão do luto. Eu acho que esse livro, ele trabalha o luto muito bem, sabe? Ele mostra a realidade, sabe? Nua e crua a respeito do que é perder alguém que você ama. Esse também é um livro que ele vai falar muito sobre questão de descendência, de árvore genealógica, vai falar também de política, no sentido de como, a partir de um momento que você morre em uma tragédia, basicamente diversos lados políticos vão querer utilizar aquilo para suas próprias pautas. E eu gostei bastante da escrita do Gus Moreno, sabe? Porque você consegue sentir tudo o que o Tiago tá sentindo. Então, ele é um livro que eu gostei bastante. Ele tem um final confuso, mas é porque a gente tá vendo mesmo os delírios de uma pessoa que está em extrema dor por ter perdido o grande amor da sua vida. Então, eu gostei, acabei dando pra ele 4 estrelas e com certeza lerei mais coisas do Gus Moreno no futuro. Para o projeto Lendo Christie, eu finalmente li Evil Under the Sun, Morte na Praia. Eu sempre fiquei muito curiosa para ler esse livro, até porque tem uma adaptação que eu quero muito assistir nos anos 80, se eu não me engano, com o Peter Ustinov como Hercule Poirot. E aqui a gente vai ver o Poirot passando uns dias em uma pousada, o Jolly Rogers, onde ele tá ali, né, numa enseada bonita, nas praias de Devon, e ele vai conversar e observar os outros hóspedes. Até aí, né, tudo bem. Só que a gente tem aqui uma mulher lindíssima, uma ex-atriz, que as mulheres ficam com muita inveja dela e os homens se apaixonam por ela. E um belo dia, de repente, vão encontrar o corpo dessa mulher que foi estrangulada até a morte. E aí, lógico, cabe ao Poirot descobrir quem ali, né, entre as pessoas, entre os hóspedes, poderia ter matado a Arlena. Gente, eu gostei bastante desse livro, porque como já é típico dos livros da Agatha, ele tem uma ótima fluidez, sabe? Você fica instigado, você começa a fazer suas próprias teorias a respeito de quem poderia ter cometido esse crime e por quê. E eu acho que, assim, ele não é surpreendente no sentido de quem estava por trás de tudo, mas ele surpreende na questão de motivação e também em como o Poirot vai conectar tudo. Porque eu achei bem interessante como a gente tem diversos elementos aleatórios que fazem com que o Poirot consiga, de alguma forma, conectar tudo isso e chegar ao motivo do que aconteceu e quem acabou matando a Arlena. Então, eu gostei bastante. Eu acho que uma coisa ou outra é meio Deus Ex Machina, mas também acho que ele tem aí um charme da Agatha, né? Porque, por exemplo, tem um momento em que perguntam pro Poirot, né? Como que é os seus métodos, né? A questão das células cinzentas, de observação, de inquérito e tudo mais. E ele fala, eu não vou contar isso agora porque eu sempre deixo isso pro último capítulo. E eu achei isso divertidíssimo porque é verdade. E eu me diverti muito lendo.
E eu acho que esse é o objetivo dos Mistérios da Agatha, sabe? De colocar no lugar do Poirot e fazer com que você tente entender o que tá acontecendo, junte as peças desse quebra-cabeça, faça ter algum sentido. Então, eu gostei bastante, acabei dando pra ele 4 estrelas e mal posso esperar para assistir a adaptação. E agora eu vou falar das 2 melhores leituras que eu fiz esse mês, porque eu não consegui escolher uma delas, sabe? Então, aqui onde eu falo da melhor leitura vai ser 2, porque sim, estou fazendo as regras do meu canal. Uma delas foi, claro, Black Paradox do Junji Ito. Gente, se eu li Junji Ito, provavelmente ele estará, né, nos melhores do mês. Não tem jeito, porque ele é meu mangaka favorito. E em Black Paradox, a gente vai conhecer aqui 4 pessoas, que são essas, que acabam se conhecendo no site Black Paradox, que é um site focado em pessoas que querem terminar com as suas vidas. E aí, eles acabam se encontrando e vão fazer uma viagem de carro rumo ao seu destino, digamos assim. E a gente vai conhecer um pouco mais desses 4 personagens, que é a Maruso, que é uma enfermeira que ela tem muita ansiedade e ela sente que algo terrível está para acontecer. A gente tem a Baraki, que é uma mulher bem-sucedida, mas que ela tem sérios problemas de autoestima, porque metade do rosto dela é tomado por uma marca de nascença. Aí a gente vai conhecer o Taburo, que, na verdade, ele é só um cara que tá entediado com a vida e na rua ele cruzou com seu duplo. E aparentemente existe uma teoria de que se você ver o seu duplo, significa que a morte está próxima. Então ele fala, então vamos agilizar isso. E a gente tem o Pitan, que também teve basicamente uma experiência com o duplo de uma maneira diferente, porque ele trabalha com um grupo de engenheiros que decide criar um robô humanoide e utilizar ele como modelo. Só que quando a gente tem esse robô Pitan, na verdade, ele percebe que os seus amigos gostam mais dessa outra versão falsa do que dele. Então ele não vê propósito para viver. Só que vários imprevistos vão acontecer e a morte deles vai sendo adiada. Como, por exemplo, eles encontrarem um carro cheio dos seus doppelgangers, ou mesmo uma experiência de quase morte de um deles, que faz com que ele vomite grandes, assim, joias, esferas maravilhosas, lindíssimas, que contêm almas do outro mundo. Gente, esse é um volume bem curtinho e a história toda é focada nesses 4 personagens. E apesar de ser um pouco repetitiva, eu amei. Eu amei porque ela traz muitas questões importantes a respeito de saúde mental, do avanço tecnológico, da falta de ética profissional, da questão da ganância humana e principalmente essa dicotomia da vida e da morte. Então eu gostei muito, eu achei maravilhoso. Se tornou um dos meus favoritos do Junji Ito, dessas histórias únicas, que não são coletâneas. E eu particularmente gostei bastante. Acho que várias pessoas não vão gostar tanto, mas eu amei, dei pra ele 5 estrelas. E, gente, preciso falar de Foe, Intruso, do Ian Reid. Ian Reid, eu já tinha tido um contato com ele quando há alguns anos eu li Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é um livro que eu gosto bastante. E aí, de repente, eu falei, nossa, estou com vontade de ler Ian Reid, faz tempo. E aí eu consegui o audiobook de Foe no aplicativo Libby. E Intruso, a gente vai conhecer um casal, o Junior e a Henrietta, que eles vivem muito bem, muito felizes, em uma casa de fazenda bem isolada. Até que, de repente, eles recebem uma inesperada visita de um homem chamado Terrence, que anuncia pra eles que ele trabalha pro governo e que o governo fez aí uma loteria e que o Junior acabou sendo sorteado para fazer parte de um grupo que vai ficar em uma instalação fora da Terra por uns 2 anos, para que eles possam analisar se é possível isso, né, do ser humano ir para outros lugares, né, na questão de avanço tecnológico, na questão do outro passo da humanidade e por aí vai. Só que primeiro, o Junior ele não pode não aceitar, porque ele foi sorteado, ele vai ter que ir. Então, o Terrence, ele acaba falando ali que ele vai ajudar essa família a lidar com, primeiro, o Junior indo para o espaço, né, e que ele vai preparar o Junior para isso, e também vai tentar ajudar a Henrietta, que vai ficar ali 2 anos, né, sem o marido. E conforme o tempo passa, mais ele vai se infiltrando nessa casa, sabe? De repente, ele tá lá morando com eles. Então, sabe, esse casal não consegue mais ter tempo junto, não consegue mais parar pra conversar. E a gente vê tudo isso do ponto de vista do Junior,
Jr. Então, você vai tendo uma ansiedade, uma agonia, porque você sente que tem alguma coisa errada, assim como o protagonista, e você sente um incômodo, você sente que, tipo, tem alguém ali que você não quer que esteja ali, porque você vai ter que fazer uma coisa que você não quer fazer, e ao mesmo tempo você não tá tendo espaço e tempo com a pessoa que você ama, e aí isso só vai numa crescente, sabe? Vai tendo uma tensão que só vai aumentando mais e mais. E aí, gente, eu posso dizer que a gente tem essa viagem introspectiva, que é o que mais cativa. Eu acho que o Ian Reid faz isso muito bem, ele fez isso também em Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, e ao mesmo tempo, você vai tentando entender o que tá acontecendo, né? Tem alguma coisa estranha ali. E aí é que vem a questão de, não é um livro surpreendente. Não é, porque você tem aqui uma mistura muito bacana de The Twilight Zone com Black Mirror, eu poderia dizer assim. E você vê uma grande reviravolta vindo há muito tempo. Só que a parte genial do Ian Reid aqui é que ele não para a história aí, na reviravolta. Ele continua depois disso para trazer outras coisas que você não estava esperando e traz ainda mais reviravoltas que eu amei. Esse foi um livro que eu devorei, sabe? Porque eu não conseguia parar, eu queria saber o que tava acontecendo ali de verdade, né? Por que esse homem tava ali? Por que ele fazia aquelas perguntas? Por que ele começou a morar junto com eles e ir pro trabalho de um e pro trabalho do outro? O que ele quer? E eu também gostei aqui de uma questão semiótica muito interessante, onde a gente também vai tá tendo nessa casa uma infestação de besouros. E a gente vai depois, com o tempo, perceber qual que é a relação disso com a história, o que isso representa. E a gente vai vendo a transformação dos pensamentos do Junior conforme a história avança, sabe? Como ele se vê, como ele vê esse relacionamento, como ele vê o Terrence, como ele vê o que ele vai fazer no futuro e por aí vai. Gente, esse livro foi sensacional e pra mim ele consolidou o fato de que eu quero ler tudo que o Ian Reid já escreveu, porque, meu Deus, que livro incrível. Lógico que eu tinha que ter dado 5 estrelas para Intruso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a sua melhor leitura do mês de abril. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.